Oi, boa noite. Já fazem mais de 270 anos que Charles Montesquieu propôs a divisão do que conhecemos como a teoria dos três poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, cada um no seu quadrado em bom português, atuando de forma autônoma e também harmônica. Fazendo agora um corte para o Brasil atual de 2021, o que temos observado são atritos constantes entre esses atores e perigosos também aí para o bom funcionamento da democracia. Hoje, aqui no Entrevista Coletiva, nós recebemos o presidente eleito da AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Oi, doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Orion Teixeira, nosso comentarista de política, claro, sempre também participando. Boa noite. Boa noite a todos, Lucas, Murilo, doutor Luiz Carlos, prazer. E o Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo, também presente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Agradecer ao doutor Luiz Carlos por aceitar o nosso convite. Obrigado. Doutor Luiz Carlos, quero começar falando deste momento tão conturbado que a gente tem vivido aqui, né, desse conflito mesmo, desse atrito entre os poderes. Como é que o senhor, começando aqui nossa conversa, tem observado este cenário que não está só neste 2021, na verdade, né, vem se arrastando já há um certo tempinho? Lucas, isso parece que é um fenômeno mundial, né? Não se trata apenas no Brasil, onde existem essas divisões cada vez mais aguçadas. Penso eu que isso tem um pouco a ver com as próprias redes sociais, as conversas pueris, né, e os memes, fake news, que vão alimentando uma grande discórdia que fica publicamente aparentando algo muito mais grave do que na verdade é. Vejo que as instituições democráticas, elas precisam se fortalecer, se compreender e entender o seu papel, cada um no seu devido lugar. Mas para além dessa questão das redes sociais, que eu concordo com o senhor que é um fenômeno, são ferramentas que parece que estão aguçando muito esse acirramento entre as pessoas. Aqui no Brasil, com rede social ou sem rede social, os representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário estão batendo cabeça há muito tempo e, às vezes, até subindo um pouco o tom mesmo nas declarações, não, doutor? Eu percebo que, a bem da verdade, existem situações isoladas, não é? E há um grande sentimento de cada um, talvez, opinar com relação às atividades do outro, né? Dá o pitaco, né? E isso não é diferente o mesmo com a prestação jurisdicional, né? Todo mundo acha que tem já um julgamento pronto no primeiro instante de que é apresentado o fato, né? Não diferente também as soluções que parecem prontas, né, na mudança legislativa ou na execução de uma medida que o legislador previu. Na verdade, as políticas elas devem ser planejadas não com a velocidade que, às vezes, a demanda está chegando, né? A decisão tem que vir com calma, com maturidade, né? Um fenômeno que pode ter acontecido, que marcou muito, foi o chamado pacote anticrime, né? No próprio pacote anticrime, que foi uma lei que a gente chama de Lei Frankenstein, porque ela influenciou em diversas legislações, o processo penal, a execução penal, né? Até nos atos infracionais, né? E essa lei, ela, por muitas vezes, o objetivo maior que parecia ser algo, ser mais contundente, alcançar certas pessoas que estariam supostamente passando por impunes, né? Ela acabou trazendo outros alívios inesperados, né? Em razão talvez, penso eu, da correria de se trazer um novo arcabouço legislativo. Nesse contexto, deixa eu emendar uma questão, Murilo. Fala assim, ativismo judicial, judicialização da política, existe limite para isso? Porque quando um poder se omite, né, alguém tem que dar respostas para alguns conflitos que estão esperando soluções. Como é que você avalia o ativismo judicial, a judicialização da política? São conceitos, né, que viraram quase que bordões, né, para justificar algumas atividades que, às vezes, o próprio judiciário foi chamado a instar em uma lacuna que não estava resolvida, né? Questões muito delicadas e que eu também tenho minhas restrições, mas que eu fico sempre na dúvida até que ponto nós podemos nos omitir, né? Ficar no silêncio com relação a problemas tão polêmicos que não aparecem respostas, né? Agora, doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a AMAGES, que o senhor acabou de ser eleito presidente da Associação Mineira de Magistrados. Qual que é a situação hoje da AMAGES, para as pessoas que estão nos vendo aqui entender
a mais, ela é uma entidade que ela trabalha apenas voltada ali, uma entidade de classe corporativa ali, né? Ou ela também faz uma prestação de serviço de alguma forma para a sociedade, enfim. Qual que é o grande desafio do senhor à frente disso? A carreira desigual aí de quem está entrando agora na magistratura, com quem já está há mais tempo, que tem mais privilégio? Como é que são essas questões? Ô Murilo, a associação ela foi criada há quase 70 anos atrás, né? Então, é uma entidade maiúscula, né? Que buscou trazer tranquilidade ao magistrado no exercício de sua função, não é? Porque muitas vezes o magistrado é atacado no exercício de sua função e ele, se for se defender, ele vai acabar se colocando numa situação de suspeito, né? Ele vai perder a oportunidade de distribuir a justiça se ele ficar, né, preocupado com o seu protagonismo. Quem é que tem que defender, talvez, a atitude dele, seja a associação de classe. A associação hoje, ela engloba juízes da ativa e aposentados, né? Ela possui um plano de saúde próprio, né? Tudo isso mantido com os recursos dos próprios magistrados, né? Hoje são aproximadamente 1.500 magistrados, dentre magistrados da ativa e da inativa, né, que compõem essa associação e que, de fato, como você disse, hoje vive um drama das diversas políticas previdenciárias que o país foi fatiando ao longo dos últimos anos, né? Então, um dos grandes... Quando eu entrei na magistratura, há 23 anos atrás, me trouxeram um pacote, Lucas, que era dizer, quando você deixar a magistratura para ir na atividade, alcançar por méritos, o final de sua carreira, você vai ter os seus proventos integrais de sua aposentadoria, vai receber tal qual o juiz da ativa. Isso foi algo que me motivou profundamente a entrar nessa carreira. Né? Tal qual os militares, nas carreiras militares, né? A Polícia Civil não é diferente disso. Mas a magistratura me cativou assim, né? E hoje nós temos uma realidade completamente diferente dessa. Os juízes que entraram agora nos últimos concursos, Orion, eles são juízes que estão no teto constitucional, estão no teto da Previdência Comum. Entende? Então, se eles quiserem, 10 salários mínimos no máximo, né? E eles vão chegar a uma situação de que eles dependem de uma previdência privada, não é? Então, essas diferenças, e aí aquela reivindicação, aquela conquista que a gente gostaria de ter, hoje a realidade dele é completamente diferente da minha. Quando mas a realidade do país também não é diferente? É claro. E emendar nisso. É claro. Mas veja como que a gente faz num contrato de trabalho. Quando você entra numa proposta de trabalho, a minha vida eu não posso voltar atrás, há 23 anos atrás. Não é? Me propõe, olha, se você passar num concurso, que eu tive que dedicar 3 anos da minha vida, onde eu abri mão de carnaval, de finais de semana, de convivência com a minha família, para você poder entrar num concurso pensando, bom, eu entrei na magistratura, vou cuidar e vou ser um juiz honrado, né? Não vou ser colocado para fora, né? E ao final eu vou ter o meu merecido descanso com a minha aposentadoria integral. É a proposta. Se o país mudou em todos os sentidos. Mas como é que faz? A minha vida não volta atrás, Murilo. Mas assim, retroagir na perda de direitos, a gente sabe que não é possível, até inconstitucional. Mas pensando, por exemplo, nos magistrados que estão ingressando na carreira, a gente está nessa realidade contábil, fiscal, lastimável aqui no país. Como que o senhor pensa que o judiciário, de uma maneira geral, pode contribuir, por exemplo, na tão falada reforma administrativa? Eu penso que, em primeiro lugar, a magistratura não pode continuar dividida. Tá? De que maneira? Eu digo quando nós colocamos o magistrado na vala comum e dependendo ele de uma previdência privada, porque diferentemente a minha contribuição previdenciária é muito maior para chegar a esse valor. Né? Se eu fizer uma conta e for me devolver o valor que eu paguei na Previdência ao longo desses 23 anos, seguramente eu teria uma aposentadoria melhor do que eles vão me oferecer. Entende? O que eu gostaria é que não se perdesse de vista a qualidade da magistratura. Não é? E é preciso que eu ofereça ao público um magistrado que tenha essas garantias, né? Que não são privilégios, Murilo, me permita. Né? Eu digo, por exemplo, até nesse assunto ainda, há casos que são muito díspares com o resto da sociedade. Por exemplo, um juiz
acusado de corrupção, condenado por corrupção, aposenta com aposentadoria integral. Ou seja, ele não cumpriu a função dele de forma como ele deveria e, mesmo assim, ele é aposentado com os vencimentos integrais. Não, mas isso é apenas uma das consequências e depende da situação do juiz. Nem sempre ele vai ter isso, né? É o tempo de contribuição que ele fez. Ele pode ter, inclusive, uma aposentadoria proporcional em razão do que ele contribuiu. Não será aposentadoria sempre como regra integral, sabe, Murilo? Mas não há também nenhum impedimento de que se mova a ação própria para ele ressarcir ao Estado pelo mal que cometeu. Ah, mas isso né? acontece? Acontece sim. Ué. E precisa ter. Não é? Eu concordo que precisa ter. Claro. Eu só me lembro de noticiar um caso tem, de juiz reembolsando. Não, mas você precisa. Mas saber, depende para quem foi o desfalque que ele fez. Entendo. Não é? Então, Agora, o que essa relação, Murilo falou a respeito além do olhar corporativo, a questão da social também, para a sociedade. Qual que é a importância, então, da defesa que a MAS, por exemplo, faz para a classe e qual que é a importância que ele tem da independência dele perante as causas, os conflitos sociais? Eu vejo, sabe, Murilo, que a associação de classe, a MAS, ela precisa de estimular e cuidar do juiz, sobretudo para que ele mostre que o prestígio que ele tem, que é o prestígio em razão do trabalho, ele deve distribuí-lo em favor da sociedade. Então, o juiz, ele é capaz de liderar movimentos de voluntariado para motivar as pessoas num período de terrível situação de penúria que nós estamos vivendo, como esse problema da pandemia. Se o juiz tem essa iniciativa, ele vai motivar mais e cada vez mais a sociedade. Todo mundo sabe que eu sou muito ligado às APACs, né? Há muitos anos que eu cumpro pena numa APAC, né? E as APACs, elas são o quê? Elas são uma atividade em que a sociedade abraça a causa dos seus prisioneiros através da motivação de quem? Do juiz. Do juiz que o condenou, do juiz que está executando sua pena, e ele compreender e trazer à comunidade a certeza de que a responsabilidade pela recuperação daquela pessoa não é só do Estado. Bom, a gente vai, claro, continuar neste e em outros assuntos, mas por agora o Entrevista Coletiva está indo para a sua pausa e volta já já. De volta com Entrevista Coletiva, que hoje recebe o presidente eleito da Associação dos Magistrados Mineiros, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Doutor, agora a gente ainda está vivendo a pandemia, né, mas sobretudo no 2020, um pouco desde 2021, a gente viu o judiciário instado a decidir muita coisa, às vezes por uma certa omissão dos poderes executivos, isso em âmbitos municipais, estaduais e, sobretudo, com maior destaque, federal também. O senhor viu excesso em algum momento? Como é que o senhor avalia essa ação do judiciário ou essas ações do judiciário ao longo dessa crise sanitária? Eu vejo que é tudo inédito. Sim. É tudo inédito. Nós não tínhamos precedentes e nem pensávamos no que iria acontecer, né? Então, houve decisões que eram emergenciais em situações novas e que eu não posso avaliar, hipótese alguma, se aquela decisão foi excessiva ou não, até porque o tribunal tem os seus instrumentos de controle, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi tudo muito difícil, não difícil somente para o judiciário, não. Difícil para todos os outros órgãos de poder, né? E tomar decisões nessas situações, é claro que a história dirá, né, onde elas estavam mais acertadas e onde não. Mas agora é até difícil a gente fazer esse tipo de avaliação. Mas numa média o senhor acha que foram acertadas? Eu penso que sim. Eu acho que o judiciário, ele não se omitiu, né? Doutor Luiz Carlos, o Congresso está discutindo a PEC da segunda instância novamente. Afinal de contas, onde é que se faz a justiça? Na primeira, segunda, terceira ou quarta instância? O Brasil tem 4 instâncias de justiça. A Constituição diz que, após o transitado julgado, deve-se cumprir
a pena após a 4ª instância. E agora tem essa discussão novamente aí. Quando um juiz dá uma decisão, às vezes ela é alterada na 2ª, na 3ª, enfim, o cidadão não entende essa situação. O excesso de recursos atrapalha fazer justiça no país? Não, eu diria que isso tudo é garantia de uma boa justiça. Não é? Eu sou juiz monocrático há muitos anos, né? Sou acostumado a ver minhas decisões tramitarem na 2ª instância, no STJ e às vezes até no Supremo Tribunal Federal. E está tudo bem, né? E nem sempre quer dizer que eu gosto das decisões que são impostas, mas é natural, é uma regra do direito que me pacifica. E isso que me encoraja a decidir. A certeza de que a minha decisão pode ser revista. A situação com relação às chamadas 3ª e 4ª instância, que seria o STJ e o Supremo Tribunal Federal, também não é uma regra absoluta, né, Orion? Não são todos os casos que vão chegar ao STJ e ao STF. Que, aliás, segundo a Casa Constitucional, aliás, a norma constitucional, eles não avaliam mais questão de fato, apenas a questão do direito. O STJ, por exemplo, ele vai decidir com relação a conflitos numa interpretação jurídica entre tribunais de justiça diferentes. E o Supremo, alguma matéria relacionada à esfera constitucional, né? Eu penso que a Constituição se ouve bem quando diz que deveria aguardar o trânsito em julgado para a execução das penas privativas de liberdade. Eu acho que os exemplos que nós tivemos nos últimos tempos mostraram que esse dogma da Constituição foi bom. E parece-me até que o próprio Supremo Tribunal Federal, que outrora pensou de uma outra maneira, voltou ao pensamento anterior. Agora, o legislador é que vai ficar à vontade para verificar se este é o melhor caminho mesmo. Enquanto juiz, Murilo, fico extremamente tranquilo com a escolha que o legislador fizer, tá certo? Porque o meu dever e o dever dos juízes é dar prestação judicional. A forma que o legislador escolher. Agora, doutor Luiz Carlos, a gente estava comentando que o país mudou e mudou em muitas questões, né? Eu queria uma avaliação sua sobre a questão da justiça em relação à questão do machismo, questões de gênero, questões de raça. A justiça brasileira, ela é machista, ela é racista, ela tem preconceito de gênero. Eu queria que o senhor falasse o que a AMAGES pode fazer dentro dessa discussão para promover uma justiça também mais diversa. Esse ponto que você tão bem, né, nos convida a pensar, né, é algo que há algum tempo atrás parecia até um tabu. Né? E a gente vê, e a própria associação, né, nessa nossa campanha agora, Orion, nós criamos uma coordenadoria de AMAGES mulheres, né, já pensando neste primeiro momento com relação às mulheres, né? Pensamos na pessoa também, na própria coordenação das pessoas com deficiência. Hoje existem muitos juízes e juízas que cuidam de filhos em situação excepcional, tá certo? De pais em situação excepcional. O Conselho Nacional de Justiça, nos últimos tempos, resolveu, inclusive, enfrentar essa questão e igualou, por exemplo, o número de pessoas a participar do certame na prova de juiz, que metade deve ser do sexo feminino, metade do sexo masculino, já nos assegurando algo que poderia parecer que havia um preconceito. Poderia haver mesmo, né? Minas Gerais tem muito mais juízes do sexo masculino do que do sexo feminino, né? Então, nós precisamos convidar as juízas a estar aqui, precisam estar motivadas, né? E com a tranquilidade de um futuro diferente, né? Para que elas possam se dedicar. Eu reconheço muito... Eu queria ver com a questão da politização e da democratização do judiciário, né? Até hoje sabemos que os juízes que conduzem as eleições para presidente da República, para governador, não votam para presidente do Tribunal de Justiça. E no ano que vem teremos aí eleições para a renovação do comando judiciário. O senhor defende eleições diretas, ou seja, que os juízes possam votar para esses cargos diretivos dos tribunais? Esse é um projeto. Este é um projeto, inclusive existe uma discussão constitucional sobre isso em Brasília, e já bem avançada. Há, inclusive, um substitutivo, no sentido de que, por exemplo, se aqui em Minas são 140 desembargadores, os 140 juízes mais antigos, portanto, ficavam com paridade, né, poderiam participar dessa discussão, malgrado o próprio Ministério Público, todos participam das escolhas dos seus dirigentes, né?
Então, são caminhos de democratização, de aprimoramento da direção do tribunal, né? Há pouco tempo atrás, o tribunal era sempre, o gestor era sempre o desembargador mais antigo, né, de todos, né? Hoje em dia não, e vocês perceberam como foi importante essa movimentação de desembargadores jovens, né, na participação da direção do tribunal. Acho que o tribunal é um tribunal muito, muito acessível, corajoso, disposto, né, com vontade de cada dia estar mais próximo ao cidadão, preocupado com a justiça de primeira instância, essa sim, né, que está mais próximo das pessoas. Agora, pensando justamente, pegando o gancho nessa resposta do senhor, essa justiça mais próxima das pessoas, a gente estava falando há pouco de casos que podem ir para uma terceira instância, uma última instância. A gente teve recentemente um caso, e esse foi só um, mas que ganhou uma evidência, de uma mulher, não sei se foi no Triângulo Mineiro, uma cidade do Triângulo Mineiro, que estava presa há mais de 30 dias por ter furtado água da Copasa. Ok, que foi um delito, mas o caso teve que parar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, até que ele falasse, gente, soltem essa mulher. O que está de errado nesse sistema que um caso banal, trivial como esse, tem que parar no STF para ter uma decisão? Eu comentei isso mais cedo aqui, conversamos isso com o Murilo, ele comentou, e eu realmente, nos últimos tempos, estava muito acompanhando as questões da política associativa e acabei não me atendo ao caso. Sim. Mas nós temos uma cultura ainda do punitivismo, né? E punitivismo, qual punitivismo? Nós conhecemos como punição é a prisão. Não. Nós temos outras modalidades de pena ou de punição diferentes da prisão, não é? E essas modalidades que se falam desde 1998, quando houve uma reforma importante no nosso Código Penal, né, que elas precisam ser aprimoradas, alcançar as pessoas, entender as questões pedagógicas, né? E verificar que em situações que eu não conheço, não gostaria de falar especificamente quanto a essa, né? Mas que em situações diferentes é necessária a aplicação diferente da própria norma. Não é? Mas nós precisamos entender a grandeza do juiz nessas horas. Né, de poder separar o joio do trigo, né, de compreender o tamanho dessa dimensão onde o punitivismo parece que é a grande solução para tudo, não é não. Pois é, o senhor é juiz da vara de execuções criminais, né, ou seja, quem prende e quem solta. O senhor acha que tem alguma relação direta da prisão com a diminuição da criminalidade? Se prende-se mais, diminui a criminalidade? Murilo, durante o período da pandemia, o Estado de Minas Gerais reduziu sua população prisional em quase 20 mil presos. Praticamente um quarto de sua população prisional foi colocada em prisão domiciliar. O que eu vi anunciando pelo próprio secretário de Justiça e Segurança Pública é que neste período houve redução da criminalidade. Sim. Então, eu fico na seguinte dúvida. Então, esse pessoal que foi para a liberdade, foi esse pessoal, ele precisava estar preso mesmo? Né? Será que é a prisão que está construindo uma nova sociedade a partir dali? Que tipo de sociedade as prisões estão oferecendo às pessoas? O que está acontecendo? Né? Então, quando o Estado teve a coragem, e aí foi a partir do próprio Poder Judiciário, do próprio Poder Executivo, de colocar pessoas do regime mais brando, principalmente do semiaberto, né? Em prisão domiciliar, reduzindo essa grande carga, diminuindo essa grande carga financeira do Estado e diminuindo o impacto de um excesso de execução, que depois iria virar uma ação indenizatória contra o próprio Estado, dizendo que as pessoas tinham direito ao trabalho externo e não estavam tendo, em razão da pandemia. Ora, mas aí eu regredi meu regime de pena, né? Então, todo este trabalho, né? Qual que é o reflexo que aconteceu isso? Colocar essas pessoas em liberdade trouxe mais crime? A sociedade ficou pior por causa disso? Os dados do governo mesmo dizem que não, né? Pois é. Assim, então, nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda a respeito da prisão. Essa é uma discussão longa, né? Eu trabalho com isso, né? Dá um programa gigante sobre isso, né? Mas eu deixo sempre essa provocação. Será que estamos prendendo bem? Agora, a gente está na reta final do programa, mas
Tem como corrigir isso a curto prazo? Imagino que não, né, doutor? Essa é uma questão cultural, né? Eu acho que o debate, isso que nós fizemos aqui hoje, conversar sobre isso, sou o dono da verdade, não, né? Mas conversar sobre isso com coragem, falar o que se passa, refletir se a prisão é algo mais importante do que a segunda oportunidade às pessoas, compreender a natureza do crime, por que as pessoas praticam crime, né? Os dramas sociais que levam e desencadeiam no final a esse triste fim. Quer dizer, e a lei das leis, né? Muito além, né? Não é um problema só nosso. Olha, eu não sou dono da verdade, mas sou dono do tempo aqui. A entrevista coletiva já está chegando ao fim. Agradecendo aqui a presença do juiz Luiz Carlos e boa sorte lá à frente da Magis. Obrigado, Lucas. Foi um prazer, um privilégio. Murilo, Orion, muito obrigado aos espectadores também. Orion, até uma próxima. Valeu. Foi um prazer. Obrigado a todos, doutor Luiz Carlos. Murilo, até também. Boa noite. Agradecer mais uma vez ao doutor Luiz Carlos por aceitar o nosso convite. Bom, e claro, um obrigado, boa noite especial a você que nos acompanhou até aqui. Para rever a este e a outros programas, é só você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, o Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até o próximo programa. Tchau.